Vamos agora sobre a situação das ações aqui no Brasil. Porque o juro está afastando investidores internacionais. O Bank of America rebaixou a classificação do Brasil no portfólio de ações para a América Latina. A recomendação passou de overweight, que significa acima da média dos demais mercados, para market weight, que indica uma posição neutra, equivalente à média do mercado. Ou seja, olha, se você tem ações do Brasil na carteira, não venda, mas se não tem, não compre. A gente não recomenda que nada aconteça. Vai se expor, se exponha na média, sem grande destaque para o Brasil. O motivo principal é cenário cada vez pior e mais desafiador para os juros. Segundo os estrategistas do banco, o espaço para queda na Selic por aqui encolheu e isso acaba secando uma das principais fontes de estímulo para a nossa economia. A projeção do banco, o Bank of America, para a taxa de juros no Brasil para o fim deste ano subiu de 13,25% para 14,25%, inclusive acima do que o mercado em média está projetando. Como a Selic está atualmente em 14,5%, significa apenas mais um cortezinho agora no mês de junho. E depois, uma longa pausa com estes juros altíssimos para o Brasil. Além de juros mais altos por mais tempo, o relatório também aponta outros dois riscos que são muito importantes. Primeiro, é a inflação, que está pressionada pela alta do dólar diante do real fraco. E o segundo é o aumento da volatilidade por conta justamente da proximidade das eleições. Afinal, elas acontecem agora em novembro. Com este cenário mais turbulento, os investidores do Bank of America decidiram tirar recursos do Brasil, realocá-los em países vizinhos, aumentando, por exemplo, a atenção para Chile e para Colômbia. Sobre este assunto, falamos agora com o nosso analista Lucinda Pinto. Lucinda, seja bem-vinda, uma ótima tarde a você. Sempre um prazer fazer parte aqui do fechamento de mercado para essas nossas conversas. O prazer é todo meu. Boa tarde, Olha Gabriel. Só, muito obrigado. Quer dizer que os gringos parece que estão perdendo um pouquinho de vontade de colocar dinheiro aqui? Aquele entusiasmo. Mas não é só com o Brasil, Gabriel, vamos falar a verdade. É com mercados emergentes de modo geral. Então, até um pouco para trazer esse contexto, o IIF, que traz também um estudo a respeito do comportamento dos investidores estrangeiros, mostrou que o fluxo para ações de países emergentes, em maio, ficou negativo em 37 bilhões de dólares. Então, não foi só do Brasil que saiu dinheiro. E quando a gente exclui a China dessa conta, o déficit é ainda maior, foram 45,1 bilhões de dólares. Ou seja, para a China foi dinheiro. Então, eles tiraram mais dinheiro dos outros emergentes e certamente a América Latina perdeu bastante. Porque quando a gente olha o MSCI, ele é o índice de referência do conjunto de bolsas dos países emergentes, esse indicador ele teve uma desvalorização, segundo o relatório do próprio BOFA, de 14% desde a sua máxima no meio de abril. Então, ele acumula uma queda de 14% desde a máxima em abril. Então, abril, maio, junho, rapaz, 2 meses, caiu 14%. É a carinha do que está acontecendo com o Brasil mesmo, né? O dinheiro está indo embora. É isso mesmo. Agora, tem uma coisa importante de dizer que esse relatório do BOFA, na verdade, ele é uma recomendação. Então, não significa necessariamente que ele está colocando ou tirando dinheiro. Óbvio, né? A gente está falando dos maiores players globais, portanto, quando ele dá uma recomendação, o mercado em geral aceita, né? Atende, fala, ó, se o BOFA não quer colocar dinheiro, eu não vou colocar também. Exatamente. Então, na prática, o que está dizendo é o seguinte, esse MSCI, ele tem ali as ponderações, ele é composto ali pelas diferentes bolsas dos países emergentes e existem pesos, obviamente, diferentes, como o Ibovespa. E o Brasil, dentro dos países da América Latina, ele tem provavelmente uma das maiores participações ali no MSCI, entre os da América Latina. E o que ele está dizendo é que nessa ponderação do MSCI é melhor deixar um pouco menos na sua carteira do que tem essa fatia dentro do índice. Então, se o Brasil representa, sei lá, 58% nessa composição, deixa 54%, é uma coisa mais ou menos nessa linha. Não vá se aventurar. Não vá se aventurar. Vai achar que no Brasil você vai ganhar muito mais, porque nós, tecnicamente, achamos que fica ali na média que você não vai perder nem ganhar. É isso, porque já subiu bastante, né? E aí tem uma visão de que ao longo do tempo, isso é uma informação que também
Qualquer relatório hoje que você olhar a respeito do cenário para mercados de ações vai trazer essa informação de que com esse mundo de juros altos no Brasil, no mundo, as empresas vão sofrer, a atividade econômica vai desacelerar e as empresas, obviamente, tendem a oferecer um resultado mais baixo. E aí, querido, teremos a concorrência da renda fixa aqui e no mundo. Inclusive, o Japão está sendo um pouco mais firme ali com a política monetária. A gente está falando de um país que o tem... Japão, meu Deus do céu, o Japão, juro negativo historicamente, está falando em aumentar juros. É aquele negócio, né? Você vai emprestar dinheiro para o Japão ou você vai botar dinheiro numa ação pequenina aqui no mercado brasileiro? Que corre o risco de passar por uma crise de crédito, com tudo que a gente tem visto, né? Empresas alavancadas, que eventualmente, não necessariamente uma empresa alavancada é uma empresa que vai quebrar, deixar bem claro, mas ela vai ter um custo financeiro maior, talvez ela dê um retorno para o seu investidor mais baixo. Então, é esse o ambiente, é esse o cenário, Gabriel. Perfeito. E aí, claro, eu sou amargurado. Eu não gosto de concorrência, viu, Lucinda? Tá no relatório que eles preferem outros países. Aí fica aquela pergunta na minha cabeça: o que eles têm que a gente não tem? Talvez eles Por que eles querem ir para o Chile? Não querem ir para o Chile, mas recomendam mais outros países por aqui. Talvez por estarem um pouquinho escanteados, esquecidos, não subiram tanto quanto a gente aqui no Brasil. A Argentina está nessa lista aí de bolsas que eles estão recomendando para ter uma participação maior do que aquela ponderação do MSCI, importante dizer. Porque são papéis que não subiram tanto, que provavelmente ainda tem aí uma evolução. Quando teve a onda super positiva, a festa, certamente, essas bolsas elas não surfaram uma onda tão intensa. O Brasil foi muito na frente, a gente realmente conseguiu ali uma liderança impressionante, né, naquele período de muito entusiasmo dos investidores estrangeiros. E tem uma outra coisa que aqui é uma tese, né, uma hipótese. Temos IPOs acontecendo nas bolsas americanas, inclusive tem a Bater na porta, sexta-feira, SpaceX. SpaceX estreia. E tem outras empresas abrindo capital, tem uma onda importante de ofertas primárias de ações. Esse tipo de momento talvez um pouco drene o fluxo global para ações de um modo geral. Então tem vamos lá, a competição do juro, a competição dessas ofertas, provavelmente tem uma parte tudo bem, são dinheiros diferentes, tem dinheiro pré-emergente, dinheiro mais global, mas o que a gente tinha falado ao longo ali dos meses em que a Bolsa estava batendo recorde, trazendo muito dinheiro de fora, que não era só dinheiro destinado ao emergente que estava vindo, né? A gente chegou a ter essa informação de que era o investidor global que estava comprando o Brasil também, não era só aquele fundo dedicado. Entendi. Então, de alguma forma, você tem essa competição, mas a verdade... Aquele negócio, né? Uma ação, uma empresa que hoje não existe na Bolsa, não tem SpaceX na Bolsa, não existe, e vão 78 bilhões de dólares para comprar ação de SpaceX. Esse é o que a empresa quer tirar do IPO. Um valuation que supera 1 trilhão e 700 bilhões. De onde vão sair 70 e tantos bilhões de dólares para comprar ação de SpaceX? De outras empresas, é claro. E aí o pessoal vai passando o chapéu, tira um dinheirinho daqui, tira um dinheirinho acolá, para colocar dinheiro nessa nova tese de exploração espacial de Elon Musk, que promete ser o maior IPO da história, né, Lucinda? Então o pessoal passa o chapéu, sobra um pouquinho desse dinheiro saindo de mercado emergente. E tem aquela história que a gente tem falado bastante aqui, de que a tal da bolha de IA parece que perdeu um pouco de vigor essa tese, o mercado está olhando de novo para empresas de tecnologia. Isso, na verdade, atrapalha a gente porque tinha aquela história da rotação de carteira, investidor vendendo papéis de tecnologia para comprar ações de commodities, por exemplo, né, empresas já consolidadas. E a gente perde um pouco nessa competição também. Então, é esse ambiente aí que explica um pouco de... um olhar mais ponderado a respeito, cauteloso sobre o mercado brasileiro. E aí os 200 mil pontos ficam longe, assim? Tá difícil de a gente bateu na porta ali, ó, 199 mil, 200 mil. Nesse contexto parece um pouco mais difícil, eu acredito, nessa recuperação mais forte da Bolsa, com o dinheiro de fora que pode vir com um pouco mais de cautela aqui para dentro. Afinal, quem toca o movimento no mercado brasileiro é gringo. Porque o investidor institucional aqui não está com bala na agulha para sair investindo bilhões e bilhões de reais. Eles estão sofrendo com muitos resgates. Todo mundo está correndo para a renda fixa. Então,
Quem tem grana no Brasil não está investindo no Brasil e quem tem grana lá fora parece estar investindo um pouquinho menos. Fica difícil, né? E a gente nem falou da eleição, né? Que foi citada aí pelo BOFA, mas agora a gente começa a entrar numa fase de mais instabilidade. Eleições, como que eles estão monitorando este risco? Porque eu converso com alguns bancos, inclusive com o próprio Bank of America, conversei com eles alguns meses atrás, falaram, Gabriel, não está na conta, a gente não está colocando no preço, mas meus clientes estão perguntando sobre cenário eleitoral no Brasil. Isso desde o ano passado. O estrangeiro, ele de fato, ele tem uma outra relação com a eleição aqui. É claro, a eleição ela afeta muito mais o investidor local, porque é quem está aqui que vai sentir mais diretamente os efeitos da eleição. O investidor estrangeiro, ele tem ali um espaço, né, para lidar ali com os riscos, etc. Mas a gente sabe que mais perto do evento mesmo é normal, historicamente a gente vê o estrangeiro tirar o pé, mesmo nos anos muito positivos. E aí, acho que essa discussão eleitoral, ela ganhou muita atração aí nas últimas semanas, nas últimas 3 semanas especialmente, justamente no momento em que o mercado está reavaliando esse ambiente macro. Então, é muito improvável que a gente veja realmente uma razão para um novo fluxo tão intenso, uma nova onda positiva para a Bolsa neste momento. Provável que o investidor gringo olhou para o Brasil, com tanta volatilidade que a gente teve nessas últimas 3 semanas, falando, eleição, lado A ou lado B que ganha ou que perca, mas vai trazer volatilidade. Eu talvez não quero esse risco todo neste momento, né? Então, foram 3 semanas, não que demonstraram que vai acontecer efetivamente lá em novembro, porque a gente está muito distante. Mas eles trouxeram a ideia de que eleição para Brasil é fator primordial de volatilidade, de risco, não necessariamente de valorização. É isso aí. E assim, a gente vai provavelmente assistir um cenário assim, também de novos adiamentos de IPOs aqui. Criou-se um pouco essa expectativa de que agora vai, né? Entendi. Então o mercado vai melhorar, então tem toda uma fila de empresas. Por conta do IPO da Compass, foi mais ou menos vender o almoço para comprar janta. Exatamente. Por parte da Cosan. Exatamente. Ficou essa discussão, agora será... É isso, assim... Eles provavelmente não fizeram a oferta no preço que eles gostariam, mas no preço que foi possível, porque havia bastante pressa por conta da situação do grupo. No entanto, mesmo com isso, ficou uma sensação de que talvez a empresa esteja testando a água e possa abrir caminho para outras empresas, porque tem muitas empresas preparadas já com documentação pronta, banco de investimento contratado para fazer os seus IPOs. O problema é o mercado melhorar. E nesse ambiente, de fato, parece que não vai ser dessa Agora, vez. me chama a atenção e me preocupa, Lucinda, os 14,25 de juros que eles estão imaginando para o fim do ano. Está se consolidando cada vez mais essa história, essa projeção de que o juro acabou. Não tem mais trajetória ou tese de que os juros vão ficar mais baratos e as coisas vão valer mais, né? Isso é muito relevante para a Bolsa. Tem banco dizendo que só vai ter mais um corte de 0,25 ponto agora na próxima reunião, porque o Banco Central deixou essa comunicação. Não fosse isso, não haveria razão. Nenhum. Tem gente que já dizendo que não deveria ter corte. Enfim, seja como for, eu estava fazendo uma conta ontem e eu olhei, a gente já está praticamente um ano com Selic acima de 14%. Em 2016, a gente ficou um pouco mais que isso com Selic acima de 14%. Certamente a gente vai bater esse recorde aí. A gente vai para o período mais prolongado com juro acima de 14%. E a gente viu o que aconteceu naquele momento com a economia. Eu não quero essa medalha, Lucinda, eu não quero esse recorde para colocar no Guinness, para colocar no nosso livrinho, mas aguardemos. Obrigado pela participação de hoje. Até uma próxima, cara. Até mais, tchau. Valeu, boa tarde.